Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou ajudar aí as pessoas que estão com dúvidas sobre como criar o autoincremento, né, a carga de autoincremento passando para um QVD, para que você possa estar utilizando aí uma velocidade mais rápida de carga, tá bom? Sem esforçar tanto, sem estressar tanto o seu banco de dados e também para não ficar esperando o script carregar toda vez que você faz uma modificação. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma carga simples, tá? de um banco de dados qualquer aí, onde eu tenho aproximadamente 300 mil linhas. Importante, o que cada tabela que você vai tratar na forma de autoincremento precisa ter, tá? Precisa ter um ID, né? Um ID único, no caso dessa tabela aqui é esse auto ID, ele está por último, tá? Então, aqui, vou colocar aqui, precisa ter um ID único, alguma chave de identificação, tudo bem? E outra coisa que ela precisa ter é uma condicional que você consiga eliminar, né? Que você consiga em um where, em uma condicional, você consiga eliminar os dados que você já carregou antes e eles não foram modificados, tá? Você não precisa carregar novamente. No caso dessa tabela, tá? Esse campo aqui, o last modified, né? Tá até escrito errado aqui. É a última data de atualização, tá? Então, no caso dessa tabela, última data de atualização. Ou seja, é através desse campo aqui que eu vou dar um where, que eu vou dar um corte, tá? Em quais dados eu preciso carregar efetivamente, que são dados de atualização de um dia, né? De hoje. E esse auto ID, ele vai me trazer os IDs que eu não preciso carregar do meu QVD, que vai guardar os dados do passado, tá bom? Então vamos lá, o que a gente precisa ter aqui? Precisa ter a tabela do banco de dados. Deixa eu excluir essa conexão que eu fiz aqui. Aqui a gente tem a conexão do banco de dados e eu vou precisar criar uma conexão com uma pasta local, né, do meu servidor aí, do meu Click Server, ou no caso aqui do meu Click Desktop. Para quem está usando Click Server é o mesmo procedimento, tá? Vamos criar aqui nova conexão, pasta, e a gente cria a conexão lá com uma pasta local, onde o servidor está instalado, ou na rede, onde vai ficar guardando os seus QVDs, tá bom? No caso aqui eu já tenho o caminho, que é essa pasta aqui de demonstração. Vou nomear ela como demo, tá bom? Vou estar dando um criar. Legal. O que a gente precisa fazer agora? Essa tabela que está vindo do banco de dados, vou até tirar esse campo aqui que não precisa. Essa tabela que está vindo do banco de dados, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um nome para ela, tá? Então vou colocar aqui o nome de tabela dados. E essa tabela dados, o que ela vai fazer? Ela vai dar um storage. Primeiro, eu vou estar criando o meu QVD full, tá? Com todas as informações desse banco de dados. Então, vou estar dando aqui storage. Opa, dá um enter aqui. Storage, tabela dados. Into. Aí a gente coloca o caminho que quer jogar essa tabela dados, tá bom? Então vou colocar aqui lib, né, na descrição do clique. Para quem está com dúvida na descrição do clique, joga qualquer arquivo aqui, por exemplo, nessa pasta que você acabou de criar. Ó. Vou carregar esse exemplo QVD aqui rapidinho, vou dar um insert e tal, só para mim pegar o caminho, ó, tá vendo? lib // demo e o nome do arquivo. Então vou pegar só o caminho, vou estar apagando aqui o load. Tá? Vou estar colocando aqui de novo, ó, storage, tabela de dados, que é essa tabela aqui que eu estou referenciando. Então, vou jogar ela na minha tabela, ponto e vírgula. Vou jogar ela nesse caminho, tá? Escrevi errado aqui. Store, não é storage não. Então, store, guardar, né, a tabela de dados, que é essa tabela aqui, no meu QVD, tá? Essa é a primeira parte. Então, aqui eu coloquei libdemo, que é o demo significa essa conexão. E aqui eu vou dar um nome para o QVD, que seria o nome que está guardando essa tabela de dados aqui. Então o nome dele, eu vou chamar ele de teste carga, porque é o nome que está no banco de dados. Então no banco de dados essa minha tabela chama teste de carga. Então vou dar a carga aqui.
ele vai demorar um pouco. Vou pausar o vídeo, eu vou tirar esse tique aqui e vou voltar com quanto tempo ele vai demorar para carregar, tá bom? Até daqui a pouco. Fala pessoal, voltando com a gravação aqui, demorou 33 segundos, eu achei que fosse demorar um pouquinho mais, mas tudo bem, a gente vai acelerar esse tempo aqui de carga, hein? Tá em 33 segundos, tá? Ele já deu o nosso primeiro storage, né? Vou estar fechando aqui. Ele já guardou o nosso teste de carga aqui. Então, se eu vim aqui na pasta demo, eu já tenho aqui o meu arquivo QVD criado, tá vendo? Meu teste de carga. O que eu vou fazer agora? Eu tenho os meus IDs aqui, tá bom? Eu vou criar um where informando o que eu preciso efetivamente carregar no meu dia de hoje, tá? Então, no dia de hoje, as linhas que foram atualizadas, nesse caso aqui é um banco MySQL, se eu não me engano, o dia de hoje eu acho que é CurDate. Eu acho que é essa função. Bom, eu vou dar um where aqui e vou trazer nessa carga aqui, vou dar um where, eu quero somente a minha última data de modificação, se ela for maior ou igual à data de hoje, tá? Se ela for maior ou igual à data de hoje, ou se no seu caso for a data de ontem, tá? No exemplo aqui eu estou usando a data de hoje. Se a data de modificação for maior ou igual à data de hoje, eu quero que você traga essas linhas, tá bom? E o que eu vou fazer? Esse storage aqui, ele vai vir depois, tá bom? Então, vou comentar ele aqui, guarda o comando, tá? Ele vai vir depois. O que a gente vai fazer? Eu vou trazer as linhas da data de hoje, tá? Então, essa daqui vai ser o incremental. Na verdade, incremental. E aqui, a gente vai trazer a base total. Na base total, o que a gente vai trazer? A gente vai trazer exatamente para carregar na tabela de dados tudo que for, todas as linhas históricas, né, antigas, exceto essas que têm o ID de atualização da data de hoje, né, esse auto-ID com a data de hoje. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai colocar aqui a tabela de dados, né? A gente vai dar a carga nessa tabela mesmo. E vai dar aqui o load do nosso QVD, que é o teste de carga. Vamos dar um inserir script. E no nosso QVD, a gente vai colocar a condição de where not exist, certo? Não existe o campo auto-ID, não existe o mesmo registro de campo auto-ID que é o nosso ID que identifica a linha como única, tá? É o nosso campo que não se repete por linha, é a nossa chave de identificação. Ou seja, na carga incremental, beleza, eu guardei o primeiro teste de carga, fiz lá, guardei todos os dados aqui. Depois agora eu vou passar para a parte de carga incremental para acelerar. A gente vai melhorar essa carga aqui, vai ficar mais rápida do que os 33 segundos, tá? Eu vou vir aqui, vou dar a carga de dados, ele vai carregar os IDs que eu já que teve a modificação no dia de hoje, tá bom? E se por acaso no meu arquivo QVD eu tiver salvo algum ID que está carregando aqui, que teve a modificação no dia de hoje, eu não vou querer que ele carregue, ou seja, nesse QVD aqui eu só vou carregar nessa tabela, para o clique, todos os IDs que não existirem na tabela incremental, tá bom? É isso. E depois que você der essa carga aqui, né? Depois que você der a carga do histórico total, o que você vai fazer? Você vai mudar o storage, né? Pega o comando aqui do storage e joga aqui, ó, depois do QVD, tá bom? Vou tirar o comentário. Aí o que acontece? O seu arquivo QVD, ele vai estar com as informações atualizadas, né, com suas linhas de ID modificada, que é aqui do banco incremental, e com as suas linhas de histórico que já existiam antes, tá bom? Então vamos dar uma carga de dados aqui para ver quanto que muda de velocidade. Efetivamente aqui a conexão não muda tanto a velocidade, né? A partir do momento da carga de dados que muda. Ó, passou de 33 para 11 segundos, tá? De 33 para 11 segundos. Se a gente
fizer um cálculo aqui de cabeça rápida, reduziu 66% do tempo. Porém, para vocês que têm os dados aí com o banco de dados com 1 bilhão de linhas, 1 trilhão, são petabytes de dados aí, precisa reduzir isso. Na verdade, você vai ter um ganho, acredito que bem maior. Por quê? Aqui, praticamente 9 segundos foi gasto com a conexão de dados, né? Então, esse tempo de conexão de dados ele não muda, a menos que você tenha um AWS do lado aí da sua rede, né? Que o AWS seja no Brasil. Senão, o tempo de conexão não vai mudar tanto. Agora, a parte de carga de dados, né, a transferência de dados, melhorou bastante. Dos meus 33 segundos lá, aqueles 21 segundos eram só de carga de dados. Então, passou para praticamente 1 segundo. Porque eu não precisei carregar mais aquelas 300 mil linhas. Eu só carreguei 15 mil linhas do meu banco de dados. E o restante dos dados eu peguei do QVD. E o QVD é uma carga muito expressa do Qlik, né? 300 mil linhas em praticamente menos de 1 segundo. Se eu deixar só o QVD aqui, só a carga do QVD, vamos pegar um exemplo aqui. Eu comentei aqui o primeiro banco, tá? Só para dar a carga do QVD. Só a carga do QVD foi 300 mil linhas em 2 segundos. Então, é muito performático esse banco aqui para o Qlik, tá? Guardar as informações nesse tipo de formato. Quando você tem muitos dados e o QVD começa a ficar com mais de 2 GB, eu recomendo você guardar ele de forma safrada, tá? Por mês. Então, você guarda 2019 01, 02, 03, 2020 01, tá? Guarda eles de forma safrada, porque quando você não precisar mais ou quando você precisar fazer uma consulta só de 6 meses, por exemplo, você consegue fazer a condicional aqui no nome, tá bom? Você consegue botar um asterisco ou alguma coisa assim aqui no nome, ou então fazer um looping que dê a condicional direto no nome. Aí você consegue pegar o QVD safrado com as informações só que você quer, sem precisar acionar um arquivo maior que 2 GB, certo? É isso aí, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero que tenha aproveitado aí, espero que tenha esclarecido as dúvidas sobre carga incremental, como fazer, tá? Aqui eu fiz um desktop, mas se eu tivesse no QlikSense Enterprise, o processo é exatamente igual, tá bom? Criar a primeira carga de QVD, depois criar a conexão local aqui e depois fazer a parte de incremento e parte de cargas, tá certo? É isso aí. Precisando, manda as dúvidas aí. Se eu souber, no que eu puder ajudar, a gente grava um vídeo aqui e segue a vida aí para o sucesso de todos. Muito sucesso a todos. Até a próxima.